Breaking Bad surgiu de uma ideia bem simples, transformar o protagonista em antagonista. Esse sempre foi o objetivo dele, criar uma Legal. série em que o cara, o bonzinho, aos poucos vira o vilão. Quando Breaking Fala aí, meus amigos, beleza com vocês? Eu sou o Duda e bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. E eu achei, novamente, um canal muito legal. Os vídeos muito bem editados. Comecei a assistir esse vídeo aqui, só que eu não terminei. Eu falei, vamos assistir juntos e reagir. Então, o nome do canal aí é HOV, OV. Tem 5,99 mil inscritos. E eu adoro descobrir canais novos assim, ó. Vamos ver aqui qual o conteúdo que eles têm. Vamos aqui nos vídeos. Aí, ó, Breaking Bad, que foi esse último que ele postou há 2 dias. Thunderbolts, The Last of Us, Pecadores. Muito legal. Não só o conteúdo, como a edição muito bem caprichada. Muito legal mesmo, ó. Vamos aqui ler um pouquinho sobre o canal. Tentando falar de tudo um pouco. Aí tem aqui as redes sociais. Não tem muita informação. Beleza? Eu já vou me inscrever, já vale. Pelo pouquinho que eu vi, já vale a inscrição. Vou deixar o like aqui. O vídeo tem 148 visualizações, acho pouco pela qualidade do canal. Então vamos ajudar esse canal aqui a dar uma bombada. Beleza? Vamos assistir o conteúdo dele? qual é a melhor série já feita na história da televisão? Qual seria a sua resposta? Game of Thrones? Os Sopranos? True Hum, Detective? Bom, se você clicou nesse vídeo, você sabe que a minha resposta não é nenhuma dessas. eita fé. As 3 séries que ele citou, pra mim, estão no top. Principalmente Sopranos. Pra mim, Sopranos é uma série que eu guardo no coração. Mas ele vai falar especificamente sobre Breaking Bad. Hoje eu vou te explicar por que Breaking Bad não só está no topo dessa lista, mas está a quilômetros de distância de qualquer concorrente. Bom, esse vídeo vai ter spoilers de Perfeito. Breaking Bad, da série, então se você não assistiu, provavelmente talvez não Spoiler, consiga ver galera! a série primeiro, mas também eu acho que esse vídeo é uma grande porta de entrada pra série. Então se você quiser Verdade. assistir a série e não sabe se tem certeza que quer ver ainda ou não, pode assistir esse vídeo aqui que talvez eu te consiga recomendar a série. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho aí. Postamos vídeos todo sábado de conteúdos bem parecido com esse, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Sem Gostei, já enrolação, vamos gostei. seguir. Imagine uma série onde cada cena tem propósito, onde cada diálogo carrega peso, onde cada escolha de um personagem te faz pensar, mano, e agora? Breaking Bad não é só uma série sobre um professor de química fabricando metanfetamina. É um estudo sobre a degradação moral de um homem comum, é uma crítica ao sistema de saúde americano, é uma aula de roteiro, de direção, de atuação que mudou pra sempre a história da televisão. Vamos começar pelo básico. A série foi criada por Vince Gilligan, ele trabalhou anteriormente no Arquivo X. Breaking Bad surgiu de uma ideia bem simples, transformar o protagonista em antagonista. Esse sempre foi o objetivo dele, criar uma Legal. série em que o cara, o bonzinho, aos poucos vira o vilão. Quando Breaking Bad estreou em 2008, ninguém imaginava o impacto cultural que ela teria anos depois. E Ninguém parece fazia que uma ideia. simples história de sobrevivência se transforma em uma das mais complexas e perturbadoras jornadas de transformação já vistas não só na história da televisão, na história do cinema. E o mais louco é que a série foi rejeitada por vários canais Olha antes da só, cara, AMC que aceitar o. erro. Não acredito, teve canal que rejeitou. Bem, ninguém imaginava que a série ia fazer tanto sucesso. E de fato, o canal que realmente passou a série não é assim um grande canal desses mais conhecidos. A HBO, Showtime, não quiseram produzir a série. Bem, no nosso caso, acho que foi bom, né? A AMC acabou aceitando e anos depois ela acabou fazendo Walking Dead também. Bad, né? O projeto foi rejeitado pela HBO, pelo Showtime, pela Fox, todos disseram não. E hoje eu acho que esses caras devem se arrepender bastante disso. O coração de Breaking Bad é a transformação gradual e devastadora de Walter White. E quando eu digo gradual, é gradual mesmo. Se você assistiu, você sabe o que eu tô falando. Não é aquela virada de personagem forçada que tem muitas séries por aí. É uma descida meticulosa ao inferno, passo a passo. Walter White começa como um homem patético, né? Usando aquelas cuecas bege dele, icônicas. Ele lava roupa Verdade, no fim de é semana pra ridículo no complementar a começo. renda. O câncer dele funciona como um catalisador, não como causa, né? Ele apenas liberta o monstro que sempre esteve ali dentro dele. A genialidade de Breaking Bad também se encontra nos detalhes, né? Você pode reparar como a paleta Que de cores dele muda edição, ao longo da série, conforme a personalidade verdade. dele vai evoluindo. No início da série são tons pastéis, bege e marrom, mas conforme ele se torna o Heisenberg, a gente começa a ver o preto dominando o guarda-roupa dele, né? O chapéu, os óculos escuros, não são apenas acessórios, são símbolos da transformação. Bryan Cranston Verdade. é um dos meus atores favoritos, ele entrega uma das performances mais impressionantes da história da televisão, é sensacional. Ele era conhecido por fazer uma série de comédia, Malcolm in the Middle. Ninguém esperava que ele conseguiria se transformar um dos Verdade, não personagens mais conhecia ele. complexos e assustadores já criados. E é o que eu tô falando, essa transformação não acontece da noite pro dia. No início, o Walter White, ele mata por necessidade, né? Ele tem ataques de pânico, ele vomita Verdade, depois que ele comete os primeiros crimes dele, mas aí quando a gente vê na última temporada, ele já começa a orquestrar assassinatos de múltiplos verdade. prisioneiros. É Caramba. frio e calculista, né? Eu sei que isso é de outra série, mas enfim. E eu acho que pra mim e pra muita gente que já viu Breaking Bad vai concordar, a cena que marca o ponto de virada, né? O ponto sem volta pro Walter White é quando ele assiste a Jane morrer engasgada com o próprio vômito. E ele fica lá se Jane não faz. Verdade. Na verdade, tem muitos pontos da série que pode ser considerado o momento que realmente ele se tornou mal. Eu até já fiz um vídeo sobre isso. Mas assim, a gente não acreditava nele até esse momento aqui. Só que aí ele deixa ela morrer e aí, a partir daí, meu amigo, ladeira abaixo.
faz nada. Aquele momento, quando você assiste aquela cena a primeira vez, aquele momento silencioso, aquela decisão dele de não agir, é talvez mais perturbador do que qualquer outra morte, outra explosão e tiroteio que tem na série. Mas Breaking Bad não é só sobre o Walter White. Uma das maiores forças da série é como cada personagem tem profundidade, um arco próprio, motivações claras. Jesse Pinkman, interpretado pelo Aaron Paul, incrível, que é um ator muito bom. Ele começa com um alívio cômico e ele transforma em uma das figuras mais trágicas e um dos meus personagens mais... Mano, ele é, acho que, top 3 personagens favoritos da história da ficção pra mim. Eu gosto muito do Jesse Pinkman. Cara, realmente. E pelo que nós sabemos, o Jesse Pinkman ia morrer já nos primeiros episódios, mas o pessoal gostou tanto do personagem dele que ele ficou até o final. Inclusive, ele estrelou mais um filme chamado É o Caminho, que é meio que uma continuação, né? É ali um desfecho da história dele. Tá lá na Netflix também. E só mais um comentário sobre esse canal aqui, olha. Pensa bem, esse tipo de edição é muito difícil de fazer. Toda hora você insere uma nova imagem, uma nova informação, algum detalhe, um easter egg, um meme, para poder o vídeo ficar dinâmico. Porque se você faz isso com frequência, você mantém a retenção da audiência. Porque o tempo todo tem alguma informação e você, peraí, o que que vem de novo? O que que vem de novo? Cara, que técnica. Tá de parabéns. A jornada dele é o espelho inverso da do Walter White, né? Enquanto um perde a sua humanidade, o outro, apesar de todos os traumas, luta pra preservar a sua. Tem a Skyler, a esposa do Walter White, que talvez é o personagem mais injustamente odiado pelos fãs. Muita gente odeia muito Caramba, a velho. Skyler, mas ela... Cara, odiei ela por muito tempo, apesar dela ser vítima, mas assim, a gente gosta tanto do protagonista que a gente fica com raiva dela, principalmente quando ela comete adultério, cara. Cara, ele não merecia, apesar dele ser um cara tão mal. Mas a gente tem uma simpatia por ele, né? Mas depois a gente vê o tanto que a coitada sofreu. não é só a esposa chata que atrapalha o protagonista, ela é uma mulher inteligente que percebe aos poucos a monstruosidade que o seu marido se torna e tenta proteger a sua família de todo custo. Temos o Hank, o Gus, são todos personagens muito complexos, personagens que fazem parte de uma obra-prima, né? Os vilões da série são muito bons, o Salamanca, o Don Elad, o Todd, cada um deles é assustador à sua própria Muito maneira, bom, não por Todd, serem cara. caricaturas, mas por serem Cara, assustadoramente reais os em seus três próprios são top. universos morais. E eu acho que aqui a gente chega no que faz Breaking Bad ser uma série tão boa, diferente das outras, os aspectos técnicos, porque Breaking Bad não é só uma história bem contada, ela é uma aula de como contar histórias visualmente. O roteiro não tem nenhuma cena desperdiçada, não tem diálogo que não sirva a um propósito maior. Tudo em Breaking Bad faz sentido e te entrega algo. Você não vai ver um filler em Breaking Bad. O uso de simbolismo é maravilhoso. A mosca, aquele episódio famoso da mosca no laboratório, representa a obsessão do Walter White por controle. O urso de pelúcia com o olho queimado, que é um presságio, né, da queda do avião. As constantes referências visuais à química e às transformações. A direção do Vince Gilligan é sensacional. Os ângulos impossíveis que eles fazem, as câmeras montadas em pás de ventilador dentro de máquina de lavar. Aquilo foi completamente inovador. É nessa inovação que Breaking Bad praticamente inventou uma estética própria com as Cara, é armaduras, né? verdade. O uso do deserto do Novo México como personagem, com suas cores vibrantes, contrastando com a escuridão moral, os planos abertos. O Breaking Bad foi uma das primeiras séries que explodiram, que fizeram muito bem como transformar o lugar em um personagem. E eu acho isso muito foda. Novo México, Albuquerque, o deserto, vira um personagem. E isso, cara, eu acho que quando uma Muito série é bom. tão bem escrita que chega nesse ponto, é aqui que a gente vê que realmente é uma masterpiece. A trilha sonora de Breaking Bad é sensacional, a música não é apenas um complemento, é uma extensão Cara, da muito narrativa, bom. né? A trilha sonora mistura elementos eletrônicos, instrumentos estranhos, distorções que invocam realmente um desconforto, né? Simbolizam essa transformação química. Tem muitas músicas boas utilizadas, músicas mexicanas, músicas em espanhol, que são todas muito bem utilizadas. Tem aquela The Ballad of Heisenberg, né? Uma música Legal do Heisenberg que demais, corre durante cara. um episódio, é bem da hora aquela cena. E talvez mais importante que a música é o silêncio. Breaking Bad sabe usar o silêncio como Puxa poucas séries vida. conseguem. Aqueles momentos onde a gente só ouve a respiração do personagem. Deu até vontade de assistir a série de novo, cara. Que série excelente. Uma das minhas preferidas. Eu, particularmente, eu comecei a assistir a série. Por acaso, eu achei, já estava na terceira temporada, aí eu fui assistir o primeiro episódio da terceira temporada para ver se eu me interessava. Eu acho que eu assisti 5 minutos. Eu falei, não, eu tenho que ver essa série. A partir dali, procurei para assistir bem no início. Bem antes da série estar na Netflix. Assisti ela legendado. A gente tinha que dar um jeito naquela época de conseguir os episódios que não tinham stream, nada, nem passando na televisão. O vento do deserto, o relógio. O silêncio em Breaking Bad é ensurdecedor, né? É carregado de tensão, é narrativamente muito mais poderoso que muitos diálogos por aí. Alguns momentos inesquecíveis da série eu queria falar, mas eu nem sei por onde começar, porque quando a gente fala de episódios que marcaram época, Breaking Bad tem vários. Ozymandias, né? Frequentemente considerado o melhor episódio da história da série. Eu acho que eu concordo. Aquele. Bom, já dei muito spoiler, né? Eu não vou falar especificamente o que acontece nesse episódio, acho que vocês sabem, né? Mas uma coisa que você assiste e poucas vezes você vai ter uma experiência como essa na vida. São 40 minutos ali que você começa e termina e você fala: o que acabou de acontecer? Eu acabei de ver a melhor coisa já criada na história. O episódio da mosca, que eu já falei, né? É um episódio que divide opiniões, muita gente não gosta, mas é um Verdade. Eu episódio que mergulha a gosto. fundo na psique obsessiva do Walter White, né? E na culpa crescente do Jesse. O episódio Face Off, que é o final do Gus Fring, tem o episódio Crawl Space, que Caraca, tem uma das cenas mais perturbadoras da série, e que eu gosto muito, que é quando o Walter White tá deitado ali embaixo do sótão, rindo histericamente. Momentos caramba. icônicos, né? Que ele fala I am the one who knocks, ou aquele Say My Name, né? Momentos inesquecíveis que a série criou, que estão marcados na cultura pra sempre, né? E por baixo da superfície de professor fabricando drogas, Breaking Bad explora temas filosóficos bem complexos. É Uma série engraçado sobre de poder e cuecão. como ele corrompe. Walter White não começa
começa a fabricar metanfetamina apenas pelo dinheiro, mas pelo controle que ele nunca teve em sua vida. A minha cena favorita de Breaking Bad de todas é no último episódio, no final, quando ele tá falando com a Skyler e ela fala: cara, se você falar pra mim mais uma vez que você fez isso pela família, eu Poxa, vou que episódio, cara. Que episódio. Calmoca. Ele fala: não, eu fiz por mim. Eu gostava, eu era bom e eu Exatamente. fiz porque eu quis. Eu me tornei esse cara porque eu quis. Nessa aquela cena eu falei: mano, acabou. Absolute cinema. Não tem como. É uma série sobre Verdade. o auto-engano e as mentiras que contamos a nós mesmos. O Walter White se convence de que tudo que ele faz é pela família, quando na verdade ele só tá alimentando seu próprio ego e ressentimento. É uma crítica feroz ao sistema de saúde americano, que nós não temos muita ideia de como é isso, mas onde o professor precisa recorrer ao crime pra poder pagar o seu tratamento de Poxa câncer. É uma vida. desconstrução do sonho americano, que é uma ideia de que o sucesso vem pra quem trabalha, dura e quem joga pelas regras. Também é uma exploração da masculinidade tóxica, com Walter White rejeitando a ajuda financeira por orgulho, né, vendo a sua capacidade de prover e dominar como a única medida de seu valor como homem. E acima de tudo é uma série sobre consequências. Diferente de tantas outras histórias onde os protagonistas cometem crimes e seguem em frente e Caneta nada azul. acontece, Breaking Bad, cada ação tem um preço. Cada mentira se acumula, cada vida tirada pesa na consciência ou na... Aí percebe, ele coloca algumas coisas diferentes, ó. Ele coloca aqui com um contorno, uma imagem legal no fundo. Cara, eu adoro esse tipo de edição. Depois coloca a imagem completa. Sempre tem uma novidade ali para poder chamar a atenção. falta dela, do Walter White. O império que ele constrói desmorona precisamente por causa dessa semente de destruição que ele planta durante a jornada. E bom, Breaking Bad não só conquistou a crítica, 16 Emmys não são pouca coisa, mas mudou fundamentalmente a televisão. Assim, antes de Breaking Bad, por exemplo, séries de drama de qualidade eram quase exclusivamente Da AMC. HBO. A AMC, lá nos Estados Unidos, era um canal pequeno, conhecido principalmente por exibir filmes antigos e tal. O sucesso de Breaking Bad abriu o caminho para outras produções de qualidade irem para canais menores de TV e mais pessoas terem acesso a essas séries boas. A série também reinventou o conceito de protagonista de TV. Depois de Walter White, a gente viu uma explosão de anti-heróis complexos como protagonistas, Verdade. personagens que têm a moralidade ambígua, né? Não só mais heróis mocinhos do bem. O impacto cultural é inegável, né? Como eu já disse, as frases como I am the one who knocks ou Say my name viraram parte da cultura pop. Além de milhares e milhares de memes que tem de Breaking Bad até hoje. A metanfetamina azul, icônica, né? E existe até turismo em Albuquerque, lá no Novo México, passeando Caramba. nos locais de filmagem até hoje. Cara, A que série acabou legal, 12 anos, eu cara. acho. E até hoje tem turismo lá pelas áreas de Albuquerque. Cara, que legal, que legal. Olha, tá aí uma coisa que valeria a pena ir conhecer as locações ali. Cara, eles são espertos, né? Aproveitaram do hype da série para poder alavancar o turismo. Então, de parabéns. Onde a série foi filmada. E o legado de Breaking Bad continuou, né? Teve Better Call Saul, que é spin-off que é tão bom. Ora, Better Call Saul é assim, é injusto até falar assim que é melhor do que Breaking Bad, mas até mesmo que ela é uma continuação, um prequel, enfim. Mas de qualquer maneira, cara, poxa vida, é porque evoluiu, sabe? As técnicas de filmagem, eles tiveram mais dinheiro para fazer, mas enfim, melhorou muito, muito mesmo. É também outra série perfeita. Bom, quanto é muito bom, consigo fazer um vídeo diferente aqui, separado só sobre Better Call Saul. A qualidade foi mantida e em alguns aspectos foi até superada em Better Call Saul, né? É uma Exatamente o que eu evolução. E o falei. universo de Vince Gilligan vai continuar, né? Ele vai fazer mais séries, não conectadas a Breaking Bad, mas ele já tá trabalhando em uma outra, com uma das atrizes de Better Call Saul. Então eu tenho certeza que ele vai trazer coisas muito mais interessantes aí pra gente assistir. E uma coisa muito interessante que eu não vejo falada muito sobre Breaking Bad, um aspecto fascinante, é como a série trata a ciência. O Vince Gilligan contratou Donna Nelson, uma professora de química lá de Oklahoma, como Poxa, consultora legal. pra garantir que a ciência na série fosse precisa. Bom, até certo ponto, claro, né? Mas a metanfetamina azul é uma licença poética, né? Metanfetamina pura seria transparente ou branca, mas muitos processos químicos mostrando tem base na realidade. Quando o Walter White improvisa uma bateria no primeiro episódio, ou quando ele cria Legal. a bomba de mercúrio fulminante para explodir lá o Tuco, essas reações são quimicamente plausíveis. Óbvio que alguns detalhes são omitidos ou alterados para não servir como manual Verdade. para criminosos assistindo a série, mas o compromisso com a precisão científica, sempre que possível, é uma coisa que eu acho muito interessante e adiciona uma camada extrema de autenticidade à série. E apesar de toda a escuridão, Breaking Bad é surpreendentemente engraçada. O humor, até a gente pode dizer, acho que o humor negro serve como válvula de escape essencial a tanta tensão. O Sal, por exemplo, ele traz um alívio cômico externos dele, os comerciais ridículos, as interações entre o Jesse e o Walter frequentemente misturam, né, uma comicidade com um trágico, especialmente quando o Jesse usa a linguagem colorida para descrever as situações complexas, né? Science, bitch. Até os momentos mais sombrios, às vezes, são pontuados com um humor absurdo. Tipo aquele corpo dissolvido caindo pela vento, né? É um humor macabro, mas que é necessário para que o espectador respire entre momentos de tensão extrema. E chegamos ao fim da série. Poucas séries acertam no final como Breaking Bad acertou. Felina, o último episódio de Breaking Bad, é sensacional. É um episódio que amarra pontas soltas sem parecer apressado ou forçado. Walter White Verdade. retorna para uma última missão, né? Não uma missão de redenção, mas é uma missão de... Cara, tá aí uma coisa, eu tinha medo da série terminar mal. Porque naquela época tinha algumas séries que estavam acontecendo isso. Foi o caso de Dexter, por exemplo, e alguns outros, como Lost também, que o último episódio acabou sendo muito decepcionante. Estava acontecendo com muita frequência. Heroes também, que teve a primeira temporada muito boa, a segunda caiu muito, mas depois terceira e quarta foram terríveis. Mas Breaking Bad conseguiu manter muito perfeito até o último episódio. Tanto que quando eu terminei desse último episódio, eu pensei, cara, será que todo mundo gostou mesmo? Que eu adorei. Será que foi tão bom?
resolução. Eu não vou contar o episódio inteiro aqui do que acontece, mas se você viu, você sabe que, cara, é um dos poucos finais, mesmo sendo trágico, né? É um dos poucos finais de série que eu realmente vi e falei, porra, eu tô satisfeito, cara. Eu assisti a série inteira e eu acho que eu não tenho mais nada pra pedir. Eu acho que eles entregaram tudo o que eles tinham que me entregar. É um final que respeita a inteligência do espectador, né? Que Já assisti conclui 5 os arcos sem vezes. ser previsível e que oferece um fechamento emocional sem cair num sentimentalismo barato. Então, sei Verdade. que ficou meio longo, mas Breaking Bad é realmente a melhor série de todos os tempos, na minha opinião. Sim, sem sombra de dúvida. Eu acho que é sim Com a melhor certeza. série, é a minha favorita. Eu gosto muito, muito, muito de Succession. Eu sempre falo de Nunca Succession aqui no assisti. canal, mas eu nunca fiz um vídeo sobre. Eu acho que é meu top 2, mas eu acho que top 1 é Breaking Bad. A série melhora cada vez que você reassiste, você percebe detalhes sutis, premonições, coisas que você não viu da primeira vez, da segunda vez, da terceira vez. Uma série que respeita você como espectador, que não explica demais, que confia na capacidade do público de conectar os pontos, né? Se você nunca assistiu, você tá desperdiçando a chance de experimentar um dos maiores feitos narrativos já criados, né? E se você já assistiu, tá na hora de assistir de novo. Assiste de novo. E se você tá assistindo pela primeira vez enquanto você tá vendo esse vídeo, desculpa pelos spoilers, mas, meu Deus, como eu queria estar no seu lugar pra poder ver de novo. A Verdade, jornada que cara. você tem aí pela frente é Poxa incrível. Você vida. já viu Breaking Bad? Se você já viu, comenta aí a sua cena favorita, seu momento favorito, qual personagem mais te impactou, se você concorda que é a melhor série ou não, e se você não concorda, qual é a melhor série na sua opinião. E é isso, curtiu o vídeo aí? Já curtiu? Já curtiu o vídeo? Eu sei que você já curtiu. Deixa o like se não curtiu, se inscreve no canal, ativa o Gostei do sininho, porque canal, esse vídeo cara. é prémio, você acha Muito, que gosta muito muito bom do vídeo. mesmo. Olha, tá de parabéns mesmo. Vou acompanhar com muito carinho o seu canal, vou olhar mais coisas aqui mais pra frente, ó. Tem bastante conteúdo aqui, dá pra fazer um react de outros conteúdos muito legais que tem aqui. Belezinha? Pessoal, quem gostou, vai lá, se inscreve no canal e também se inscreve no nosso canal, deixa um like aqui, deixa um like lá. Valeu e até a próxima.